Bom, primeiro, boa noite a todo mundo que está vendo. Um prazer enorme. Agradecer demais a oportunidade da ABC Curso de Cinema, para a gente poder conversar um pouco de som, enfim, que é a nossa paixão aí de muitos anos, falar um pouco de mim, apresentar o que a gente já tem feito, enfim, fazer uma primeira introdução aqui sobre a pessoa, a empresa, a história, enfim, tudo que chegou, até onde a gente chegou. Bom, vocês estão vendo aí um pouco dos últimos trabalhos que eu fiz, os mais importantes, pensando aqui numa imersão, né, misturando um pouco de arte com técnica, conversar um pouco sobre narrativas sonoras, né, pensando que como audiovisual é 50% áudio e 50% imagem, então a gente quer mostrar um pouco das narrativas sonoras, o que pode agregar. Um pouquinho da minha história. Bom, comecei mais ou menos com 17 anos a trabalhar com áudio, né? Um estúdio de música em São Gonçalo, da minha cidade, estúdio pequeno, estúdio de música, me apaixonei por aquilo e comecei a aperfeiçoar, comecei a estudar, procurei, sou formado em produção fonográfica, né, pela Universidade de Estácio de Sá, depois fiz um MBA em TV digital, novas mídias eletrônicas pela UF, e vim caminhando. Lá em 2007, foi o primeiro filme que eu fiz, né? Fui assistente do Joca Fragoso, grande mestre. Ele me deu a oportunidade de começar e o filme se chama Cinco Frações de uma Quase História. O filme é muito interessante, se vocês puderem assistir depois, qualquer dia. Eu acho que é pela Camisa Listrada, o filme é da Camisa Listrada. Então o filme é muito interessante, foi um baita desafio, ainda mais para o primeiro desafio, assim, porque ele eram 5 histórias, né? Então dentro dessas 5 histórias permeavam entre elas, né? Primeiro plano estava acontecendo uma, no segundo plano estava acontecendo outra, e assim acontecendo. Uma dessas histórias não tinha nenhum diálogo, então o som era total, era completamente a coisa mais importante que podia acontecer ali, era o som, porque a narrativa do filme inteiro é sonora, então são 20 minutos de som, e obviamente todo filme tem muito som, né? Uma das coisas engraçadas que aconteceu nesse filme, que eu sempre falo, né? Mixagem é liberdade, mixagem, sonorização, sound design, enfim, é um processo de liberdade. Não existe certo e errado. Existe bom ou ruim, né? Existe o que o diretor quer, o que o diretor não quer. Então, e é muito curioso, porque eu, muito jovem, né? Assim, primeiro filme, então estava com aquele tesão, aquela vontade absurda de mostrar serviço, e esse filme é, eu fiz várias camadas de ambientes, né, de BGs, enfim, muitas camadas, e criei pra caramba. Chegou lá na mixagem, na mixagem final, né, dentro do estúdio de cinema, aqui no Meios e Mídias, inclusive. O diretor falou: desliga tudo, não quero nada disso, eu não quero nada disso. Então, ou seja, às vezes a gente acerta, a gente erra, né? Às vezes a gente água demais mata a planta, né? Às vezes não é aquilo que o diretor quer. Então, ou seja, isso é muito importante para o profissional entender e não se frustrar com isso, né? Porque às vezes você fica chateado, assim, pô, às vezes não é a visão que você tinha. Então acaba que te deixa meio frustrado, né? Te deixa bastante frustrado às vezes, mas é algo que com o tempo você vai aprendendo a lidar, entender que você está trabalhando para o diretor. O diretor é o capitão do barco, né? Então isso você precisa entender bem isso, né? Então, enfim, depois desse filme eu passei por algumas empresas, né? Grandes empresas, Herbert Richards, TV Globo, Record, enfim. Então, aprendi, vi como funciona vários processos. Às vezes a gente trabalha muito isolado, muito sozinho, e não entende como é que funciona processos de grandes empresas grandes, que tem várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. Você tem que ser muito organizado para todo mundo entender o que você está fazendo, e os outros, você tem que entender o que os outros estão fazendo. Então, isso tudo é tempo, né? Então, se tu consome tempo, isso é algo que realmente fez eu aprender muito nesse sentido, assim. Então, logo depois de 2013, que eu muito de mixagem, né? Já tinha começado um pouco de som direto, assim, essa foto até filmando um filme que eu acabei de fazer, que eu vou ter o prazer de fazer o desenho de som também, que se chama Advogado de Deus. Do Wagner de Assis, lá pela Cinética Filmes. A gente filmou esse filme e eu vou ter a oportunidade também de fazer o desenho de som. Então, o que é interessante é que em 2013 eu abri a minha própria empresa, né? Eu comecei a prestar serviço. Depois de ser funcionário, CLT e tudo mais, eu passei a investir em oferecer isso para o mercado, oferecer tanto uma experiência de mixagem e tanto a experiência de set, de filmagem. Então, ou seja, hoje eu falo que eu sou um supervisor de som o mais completo possível,
porque eu consigo permear todos os processos, desde a pré-produção à pós-produção, né? Então, a pós-venda, né, digamos assim, você precisa fazer um delivery diferente para um filme e tudo mais, para uma nova empresa. Então, é isso, assim, desde 2013 a gente vem desenvolvendo com essa empresa, Bial de Sound Design, o B de Bárbara e Elise, né, minhas duas filhas, é uma homenagem para as duas, assim. Então, é algo que é a minha vida hoje já desde, né, 23 anos que é a minha vida, que eu vivo exclusivamente de áudio, e com ela que eu estou cuidando da família, enfim, estou cuidando, educando minhas filhas e sobrevivendo com esse prazer que é trabalhar com som, trabalhar com cinema, trabalhar com arte. Então vamos lá, um pouquinho, né, explicar um pouquinho. Vocês estão ouvindo bem aí? Porque eu estou num silêncio aqui, eu não sei se vocês ficam sempre na neura. Estou ouvindo bem, estamos ouvindo muito bem. Ah, que bom. É porque eu fico meio sozinho aqui, eu não estou aprendendo essa arte de falar com câmera, porque a gente está acostumado a trabalhar atrás das câmeras, né? Então, eu fico sozinho aqui, fico querendo conversar com alguém, não tenho ninguém para conversar, mas que bom que está todo mundo ouvindo bem aí. Bom, vamos lá, falar um pouquinho de mixagem, né? Que é a proposta do curso, né? Para qual eu fui convidado. Mixagem de som, né? É uma coisa, como eu falei, né? Ela é um mundo à parte, né? Não existe certo e errado, existe funcionar, existe emocionar, existe tocar, existe conduzir narrativa, seja ela qual forma for que o diretor pensou e o que você pôde contribuir como profissional. Então não tem assim, uma mixagem errada. Eu não costumo. Tem que ficar bom, né? Tem que tocar, tem que emocionar. Então, basicamente, falando um pouquinho de definição, né? O processo de pós-produção combina e equilibra todas as fontes sonoras de um filme: diálogo, músicas, efeitos sonoros, ambientes, para criar paisagem sonora. E como eu falei, o objetivo principal, né? Fundir, né, todos esses elementos. Fundir de forma que equilibrada, de forma que as coisas não briguem umas com as outras, as intenções do roteiro do filme, da ideia do filme, da visão do diretor, ela funcione, né? Então, um exemplo disso foi quando eu, dentro da Globo, inclusive, eu mixei um projeto chamado Capitu. Foi um baita projeto, a primeira vez que a Globo assim estava fazendo um projeto em 5.1, ainda era tudo 2.0, né? Já era um momento disruptivo de tecnologia, como é o Atmos hoje, que a gente vai chegar lá e vai falar na frente. Mas foi muito engraçado, porque eu fiquei uma semana, mais ou menos, com o produtor musical, equilibrando tudo, e naquela, né, insegurança, primeiro trabalho com o diretor, aquela coisa toda, e o diretor simplesmente olhou e falou assim, não é isso que eu quero, eu quero. Isso seguindo o que o produtor musical estava me indicando, né? E a gente ali operando e tentando mixar o melhor possível, eu, produtor musical, feliz e tudo mais, e o diretor veio, não é isso, eu queria assim, aqui assado, não é, mudou completamente e numa visão completamente diferente da gente. Então, isso que o profissional que trabalha com mixagem, trabalha com sound design, com desenho de som, tem que ter em mente que às vezes você vai fazer a melhor mixagem que você acha que fez e não é o que o diretor quer. Não era o que o diretor quer. Então, uma das coisas, um dos grandes baratos e de algo que vai ser muito legal nesse curso que a gente está propondo é do aluno, né, do profissional, da pessoa que vier fazer o curso, ter a experiência de estar com o diretor ao lado, né? Então, a gente vai estar com um projeto aqui, já vai fazer uma pré-mixagem do que a gente acha que funciona, o diretor vai chegar e vai dar a visão dele, né? Aquela visão final. Então, isso é muito, muito interessante. E como a gente está falando aqui, na importância da mixagem, né, do som, narrativa sonora, é isso, é a criação de atmosfera, imersão, direcionamento da atenção do espectador, transmitir emoção, construir uma identidade sonora e, né, fazer a comunicação de informações que não está visualmente presente, sons fora do quadro, que é o som não diegético, né, aquele som diegético é o som que o personagem, né, uma forma de entender o que é diegético e não diegético, é entender assim, o som que o personagem ouve.
som que o personagem ouve é o som diegético, e o som que o personagem não ouve, a narração, a trilha, um efeito sonoro especial, um sound effects, enfim, algo fora da cena ali, aquilo é o som não diegético. Então, isso é importante entender. E essas definições aqui são muito boas. Ó. Edição de som, processo de coletar, né? Porque como o curso aqui, a ABC fornece também um curso de edição de som, é importante entender a diferença de ambos, né? Entender a diferença de edição de som e a diferença de mixagem de som, né? Edição de som, ele é o processo inicial, digamos assim, né? O processo que, quer dizer, mixagem seria... A mixagem começa no som direto, né? Vamos traçar as coisas. Começa na filmagem, né? A mixagem começa lá atrás. Um bom som captado, um bom banco de som, de sons da própria cena, isso tudo faz parte da mixagem. Todo esse processo faz parte da mixagem. Então, a mixagem começa no som direto. O som direto é o que a gente sempre chama de a matéria-prima, né? Você conseguir uma matéria-prima de qualidade. Que aí depois, com essa matéria-prima de qualidade, a gente vai trabalhar ela de infinitas formas. Então, o importante é esse som estar muito bem captado, com equipamento adequado, microfones adequados, gravadores adequados, bastante metadados, que é algo que é muito importante dentro do som direto, é explicar para o mixador ou para o editor de som o que aconteceu naquele momento, ter todo um relatório de som, um boletim de som, é sempre importante para produzir um bom som direto, né? E você tendo essas diferenças aqui, né, um processo, edição de som, um processo de coletar, criar, selecionar, organizar todos os elementos sonoros que farão parte do filme, né? Como eu falei, incluir diálogos, folha, efeitos sonoros. A escolha da trilha, normalmente, dentro do processo de mixagem, normalmente num filme grande, num filme longa-metragem, a produção musical vem de um outro profissional. Não que a gente não possa fazer, mas o normal é que esse produtor musical trabalhe em parceria com o mixador na finalização. Porque, normalmente, o diretor já tem um produtor musical de preferência, uma amizade, uma relação de outros trabalhos, de outros projetos, ou uma admiração profissional. Então, normalmente, a trilha musical vem para a mixagem já até da edição. A gente aqui até trabalha muito essa trilha depois, quando o diretor quer mexer, né? quer criar, ou a gente propõe uma nova ideia, uma nova mixagem, um novo posicionamento dessa trilha, mas normalmente o processo vem da edição, já com o produtor musical trabalhando junto ao editor, até para dar ritmo de edição e tudo mais. Então essa trilha normalmente já vem para a gente já posicionada no lugar certo, né? No lugar que o diretor queria. Então, voltando um pouquinho, sem confundir muito a audiência, a analogia boa, eu achei essa frase maravilhosa. A edição prepara os ingredientes, né? Ela prepara, ela posiciona, ela edita, ela limpa, ela organiza o material. E a mixagem, ela cozinha, né? Ela serve o prato final. Tanto é que os gringos falam, let's cook some sounds, né? Let's cook de cozinhar. Então, o brasileiro não usa muito essa palavra, mas para se referir à mixagem. Mas, com certeza absoluta, faz muito sentido, porque o que a gente faz aqui na mixagem é literalmente cozinhar esses sons. Cozinhar e curtir ele junto ao processo final, que é aqui, né? Depois daqui, DCP, cor normalmente está em processo, junto, mas é DCP e cinema, exibição para o público, e o filme ganha a vida, né? Vamos lá, então, beleza, falei muito, agora queria mostrar, será que é uma visão só minha isso, né? Será que é uma visão de uma pessoa que é apaixonada pelo som, ou que é um profissional, que vive disso? Será que eu estou puxando muita sardinha para o meu lado, né? Ou para esse profissional? Ou será que a gente tem essa importância toda? Levanto aqui o questionamento. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de o que a gente é capaz de fazer com a narrativa sonora. Vou abrir aqui uma tela, um Pro Tools aqui rapidinho. Deixa eu só diminuir você aqui. Ops. Vocês estão vendo?
Opa, aqui. Vocês estão vendo aqui o Pro Tools aqui? A tela do Pro Tools? Sim, estamos. Maravilha, que bom. Não estou sozinho. Vamos lá. Então, essa cena aqui é um filme muito conhecido, muito famoso. É uma cena final do um filme chamado Rocky Balboa. Enfim, muita gente já viu esse filme, muita gente não. Mas dá uma ouvida na cena original e vamos comparar depois com a brincadeira que eu fiz aqui e ver se vocês acham que mudou alguma coisa. Todo mundo viu aí? Ouviu a cena? Ouviu, assistiu? Não, eu assisti a cena, mas não escutei nada. Opa, que coisa. Continua sem som. Será que o Pro Tools não quer apontar para o DaVinci? Oi? Será que o Pro Tools não quer apontar o som para a saída do compartilhamento? Nada, né? Agora, ó. Foi? Espera aí, que ele foi e parou. Agora foi. Então vocês estão ouvindo. Agora estou. Vou tocar de novo para a gente entender, porque se a gente não ouve, não tem graça. Vamos lá. Vamos de novo. Deixa eu tirar esse troço da frente aqui para vocês poderem assistir legal. Vamos lá. Queimamos largada, mas agora vai. Ele para. O Pro Tools, eu não sei o que ele faz, bicho. Ele para. Oi, não tá rolando? Ele fica rolando mascado. Ele rola um pedaço, para, rola outro pedaço, para. Mas tá sem som ainda. Porque ele não está encaminhando alguma coisa estranha, que ele não encaminha para o software. Eu estou ouvindo perfeitamente, está mandando exatamente para o mesmo lugar. Ele não está encaminhando para o software de compartilhamento. Será? Será lá no... nas configurações ele está bloqueando o compartilhamento. Mas vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Claro, você eu escuto perfeitamente. Agora está mandando pelo mesmo lugar. Pro Tools, eu não sei. Quando você foi compartilhar, você clicou em compartilhar som? Sim. Aqui no... Ó. Rolou? Rolou, mas ele rola baixo. Nada? Não, ele rola, mas ele rola sem volume, sem presença. Será que ele está suprimindo o ruído, né? Deixa eu tentar ver um negócio aqui. Será que o Teams está suprimindo o ruído, talvez? Tá vendo? Compartilhe um vídeo fora do Pro Tools. Vamos ver se ele... Qualquer coisa, para ver se ele... Deixa eu tentar mandar de novo, ver se o bicho vai aqui. Porque eu ouço perfeitamente aqui. Enfim, vamos nessa. A ideia foi boa, mas a execução foi ruim. Mas vamos embora, vamos para frente então. Já que não deu certo, a ideia era mostrar, né, a diferença que uma música pode produzir, né? Uma música
Deixa eu ver se de repente fora do Pro Tools aqui ele toca. Se bem que... compartilha fora do Pro Tools, na tela. Não toca. Ele não toca. Ele tem alguma coisa que ele... Não, né? Não tá rolando. Alguma coisa do Teams aí, Teams e Pro Tools e afins, porque o processo aqui tá igualzinho. A gente está usando uma interface virtual aqui, que é para a qual vocês estão me ouvindo, e estão ouvindo aqui o Pro Tools também. Mas vamos embora, tudo bem. A ideia era essa, a ideia é mostrar que uma trilha, um efeito sonoro, né, ela pode mudar tudo, né, ela pode mudar completamente a narrativa sonora, né? Então, você consegue mudar qualquer coisa dentro qualquer intenção que você quer para quem está ouvindo, né? Para o espectador, né? Só sonoramente. Então, mas fica o convite, né? Quando a gente estiver aqui em sala, no estúdio. Eu acho que talvez é o microfone, a entrada do microfone do mic está entrando. Você tirar o mic da entrada de mic do computador, talvez ele escute o Pro Tools. Ele anula porque ele tem um microfone externo ligado ali. Será que se eu desligar aqui... Será que se eu desligar o meu mic... só você tirar ele do plug, vai. Vamos tentar aqui. Tira o mic. Pronto. Dá play agora. Não quer ir, não. Eu fechei aqui, mas não está funcionando. Calma aí. Não vai, não. Depois a gente tem que descobrir por quê. Nada, né? Não. Algum bug aí tecnológico que está rolando. E aqui eu estou vendo perfeitamente e o endereçamento está igualzinho. Tá? A gente testou aqui antes de começar. Mas enfim. Vai ter que estudar. Tem que estudar. Coisas da tecnologia. Então vamos lá. Vocês estavam vendo esse slide, né? Aqui. Então vamos falar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho os processos, né? Assim, nossa maior importância na mixagem é a clareza do diálogo, né? Não dá para imaginar um filme bem mixado se você não está entendendo, né? Não tem inteligibilidade que os personagens estão falando. Então, eu acho que isso é o principal, né? Como aquilo que eu te falei, são liberdades. Você tem liberdade criativa, mas dentro de uma proposta mínima de entender o que as pessoas estão falando, né? Então, como eu falei, a importância do set, da som direto, do som bom captado. Porque esse som bem captado, ele vai... onde ele é mais importante na mixagem, né? Se ele não estiver bem captado, não estiver bem claro, você consegue fazer alguns processos de correção, como ADR, dublagem, enfim. Hoje tem muito recurso, né? Muito software de supressão de ruído, de reconstrução, IA, né? Acho que o Renan falou bastante coisa disso nas lives dele, né? Nas aulas dele. Então, esse é o mais importante, né? Ter o diálogo extremamente inteligível, né? Esse é o primor, né? O principal objetivo que a gente tem. Outra, aí, equilíbrio entre as camadas. Esse equilíbrio entre as camadas é aquilo. Você tem... O que é equilíbrio, né? Se pensar o que pode ser equilíbrio. Às vezes, um equilíbrio para um, equilíbrio para outro. Cada pessoa ouve de um jeito, tem uma psicoacústica envolvida nisso, onde que ela está ouvindo, em que
lugar que ela está ouvindo, em que player ela está ouvindo, em que caixa, né? Então, o equilíbrio entre as camadas também entra numa subjetividade do campo artístico também. Então, ou seja, por exemplo, você tem uma cena que você quer que o personagem esteja sofrendo um estresse de ambiente, daquele ambiente que ele se encontra, por exemplo, os efeitos, os sound effects dele vai ficar mais alto até que o diálogo, se é isso que você quer. Um exemplo grande disso é o filme que eu ia até falar, que é o Som do Silêncio, ganhou até o Oscar de melhor som, né? O filme contava exatamente essa história, falava a história de um baterista, né, que perdeu a audição e vivia da música, né? Então ele começou a perder a audição tocando, enfim. E começou, se você assiste o filme, você tem um desconforto como se fosse ele, né? Então, nesse lugar do equilíbrio, do soundstage, que é a criação do palco sonoro, tudo isso é o não diegético, né? Ou seja, você está inserindo elementos ali que o personagem não está ouvindo, né? Não está vendo, não está acontecendo com a cena, e mesmo assim está fazendo toda a narrativa sonora acontecer. Ou seja, o diretor, o sound design, eles queriam o quê? Eles queriam exatamente isso, queriam que você sentisse o desconforto que o personagem estava sentindo. Então, isso é muito interessante pensar nisso como opções, né? Tanto é que todos os últimos anos de Oscar, de premiação de melhor som, né, foram em cima de filmes que tinham uma narrativa sonora muito, muito clara, né? Então, o som ali não era só um apoio para a imagem, ele tinha um papel protagonista mesmo, né? As pessoas, o sound design, o diretor do filme, queriam o quê? Queriam que você sentisse o desconforto do personagem em um processo de perda auditiva. Então, cara, isso é uma maravilha, né? Para quem trabalha com som, para quem trabalha com arte sonora, é o poder de fazer isso, né? Você poder criar isso e tudo mais. Então, e outro tópico muito importante, essa consistência sonora, ou seja, não dá para você, uma das coisas que acontecem muito vendo né, filme nos streamings ou na televisão, né, tem essa coisa do controle remoto. O controle remoto é o equipamento que você mais usa, que fica o tempo todo subindo, descendo volume, porque não está com a consistência sonora que você queria. E às vezes isso, em muitos casos, isso é de compressão, de loudness, que é uma coisa que a gente tem muito assunto para falar sobre isso também. Enfim. E claro, o mais importante é esse impacto emocional. Se você não impactar, se a sua trilha não impactar, ela muda completamente. O exemplo que eu queria passar é exatamente esse. Eu peguei uma trilha completamente diferente da original e muda completamente a cena. Ela constrói uma outra narrativa. Então, esse impacto emocional que a gente quer, o objetivo que a gente quer com uma boa mixagem, com um bom desenho de som, com uma boa criação sonora. Você tem que impactar, você tem que colocar para frente tudo que você quer e que a pessoa que esteja assistindo sinta, né? Então, todos esses pontos são importantes. E agora, importante, uns termos mais técnicos, né? Como que a gente diz isso? A gente chama diálogos de DX, por exemplo. Muitos profissionais, a gente abrevia, né? Música de MX, efeito sonoro de FX ou sound effects, SFX, ambiente de BG ou ambience, né? Você vai naquele assunto que eu falei lá no início, quando você trabalha com várias pessoas, várias equipes, eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com muita gente, com muita equipe, né? Porque eu acho que não dá para ser o processo coletivo é muito mais interessante, na minha opinião. O processo coletivo é muito mais interessante, porque é difícil você ter a verdade absoluta, né? Ninguém tem a verdade absoluta. Então, você construindo em coletivo, você acaba tendo um resultado muito mais interessante, né? Por isso que muitos filmes têm aqueles créditos enormes, né? Principalmente de som, de criação de imagem, enfim. Quanto mais pessoas contribuindo para aquele processo, artisticamente, criativamente,
ou até logisticamente, né? Porque você tem um prazo para cumprir, né? Você tem um prazo para poder soltar esse filme. Normalmente o filme tem uma data de estreia já pré-determinada. Então, e normalmente o processo de mixagem acontece bem no finalzinho. Então, você ter uma organização é muito importante, você ter um controle de comunicação dentro da equipe é muito importante. Então, tudo isso faz parte do processo de mixagem. Então, eu acho que é sempre bom a comunicação dentro desse grupo de trabalho, né? É sempre um grupo de trabalho, não é só você sozinho, né? Então, é muito importante isso, são coisas muito importantes. Bom, falar aqui um pouquinho também dos formatos hoje em dia, né? A gente tem, né, hoje, com a evolução da técnica, da tecnologia, a gente acabou evoluindo muito. O filme antes era mono, né? Um filme em longa-metragem era em formato de mono, começou com um canal, depois estéreo, depois quad, aí viu que se queria ter uma maior imersão, trazer a pessoa que está indo para o cinema, trazer o espectador ali para dentro do filme. Aí veio o som surround. Hoje tem esse formato, o formato Dolby Atmos, que é o formato imersivo, que não só você tem uma paisagem sonora na horizontal, como você tem na vertical. Então isso é interessante para caramba. Hoje você consegue ter uma imersão, você faz como se fosse uma bolha sonora, onde você consegue deslocar, né, os ambientes, a gente chama de camas e objetos. Os objetos são os sons que andam pela esfera sonora. Você pode botar no teto, você tem o som de um avião passando na cena, e você tem o som do avião passando sobre você, por cima de você. Isso é muito legal. Hoje, o profissional que trabalha com mixagem, com finalização de som, ele tem um leque muito grande de técnica, de ferramenta. Por isso que eu nem quis falar muito sobre ferramenta, porque são muitas, né? Você tem ferramenta de correção de ruído, tem várias ferramentas hoje, ferramentas de criação de efeitos sonoros. Tem uma que eu estou apaixonado agora, que é o Crotos Studio, que você faz isso, não sei se a gente vai conseguir demonstrar um pouco aqui, mas você consegue literalmente desenhar o som com, seja mouse, teclado, né, musical, via MIDI, que você consegue com o próprio teclado. Enfim, hoje o recurso é muito grande. O recurso é muito grande para você. Então, por isso que não dá para ter um som ruim, né? Não dá para aceitar um som ruim. Porque o som ruim é muito difícil fazer som ruim hoje em dia, com tanto recurso, com tanta técnica, com tanto ferramenta, né? Então, você consegue trabalhar demais a sua obra sonora, né? O seu filme. E, lógico, você tem ali o capitão do barco te dizendo, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso que você propôs não colou, acho que não funciona, eu quero menos, ou quero mais, ou isso é incrível. Enfim, tem toda uma relação, né, entre profissional de mixagem, equipe de desenho de som, equipe de finalização de som e a direção ali. Acho que tem que ter uma sinergia muito grande, tem que ter né, é quase como um casamento, né? Você tem que ter um casamento ali para o trabalho funcionar. Bom, falei-mo bastante aqui. Aquilo que eu falei aqui, eu falei falar um pouquinho também como eu falei do Oscar, né? É importante falar um pouco da história, né? Da onde a gente veio, para onde a gente vai. A gente começou a ter premiação, né? A partir de 1930, né? Então, ou seja, bastante tempo, logo nos primeiros, né? Processo. Aliás, uma coisa que eu recomendo muito, não sei se vocês puderem anotar aí, assistir um documentário chamado Making Waves. Eu não sei exatamente se ele tem, eu já consegui assistir no YouTube legendado, mas é muito bom, ele é muito bom, ele fala muito dessa história, até do Apocalipse Now, que foi o primeiro filme imersivo, né? Uma primeira experiência de filme imersivo, é muito bom assistir. Não vou falar muito dele aqui, porque eu acho que todo mundo pode dar uma pesquisada depois, dar um googado aí, um YouTube da vida.
assistir o Making Waves. O Making Waves fala muito disso aqui, né? Começou em 1930, que começou a premiar, aí era só os estúdios, depois os profissionais, em 33, 69, só os profissionais, em 21, né? A partir de 21 juntou tudo, né? Antes tinha melhor edição, melhor mixagem, agora virou uma categoria só de melhor som. Esses 2 filmes aqui eu super recomendo para quem quer pensar um pouquinho essa narrativa sonora, como eu falei, né, O Som do Silêncio, 2021, e Os Zonas de Interesse. É muito interessante assistir esses filmes, porque Zona de Interesse é absurdo, né? Porque tem aquela, não vou falar muito spoiler aqui, mas a família vivendo ali alheio ao terror do Holocausto, né? As pessoas sendo mortas em Auschwitz ali. E os sons, num primeiro momento, eu achei até que tinha algum problema, a primeira vez que eu assisti. Tipo, nossa, que grave é esse? Depois que eu fui entender que aquele grave era para impactar mesmo, assim, era para te gerar desconforto, né? A ideia é essa, gerar um desconforto mesmo para você entender que aquela pessoa vivia ali alheia, né? A mulher, né, fazendo jardim, cuidando do jardim, cuidando do filho, uma família jantando, fazendo as suas refeições e as pessoas sendo mortas da parede do lado, né? Sendo, né, incineradas, enfim. E o desenho de som desses 2 filmes, eles são muito interessantes. Quem puder assistir, eu super recomendo, né, para entender isso. E dá prêmio, né? Você vê que você fazer um bom desenho de som, usar a narrativa sonora, né, ao extremo, como esses casos aí, super dá resultado, né? Tanto é que todos os filmes, a maioria de 2020 para cá, não, 2021 para cá, todos os prêmios de som foram em cima de filmes que usaram a narrativa sonora, prêmios de melhor som, né? Então, é a minha dica aqui para usar e abusar da criatividade sonora, porque isso impacta, isso faz as pessoas ficarem emocionadas e conectadas com o filme de uma forma que, se não tivesse esse desejo de som, talvez não ficariam, né? Eu, por exemplo, fiquei muito impactado com Zona de Interesse, Som do Silêncio, por conta disso, por esse som ser protagonista, né? Protagonista dentro de uma narrativa ali, visual, mas também sonora. Isso me impactou bastante. Bom, seguir aqui um pouquinho, falar esse slide eu botei para mostrar muito, né, que hoje a gente está tendo, né, uma enxurrada de técnica, né, de ferramentas, né? As ferramentas hoje em dia são enormes, de remoção de ruído, de construção, de recriação. Então, elas todas estão aí para serem usadas, abusadas, né? Não pode ser negligenciadas. O IA agora, quando esse speech to test que você consegue escrever e falar, por exemplo, esse filme que a gente está fazendo aqui, fazer um pequeno spoiler, contar uma pequena história, a gente tá usando muito. Eu não posso falar muitos detalhes, mas a gente, por exemplo, a gente está fazendo reconstruções, né, de vozes de atores usando a própria voz deles, entendeu? Usando a sua verdade, a sua interpretação real e usando como banco de dados, e nessa a gente consegue o resultado que a gente quer. Quando sair o filme, a gente pode voltar a falar sobre isso, mas principalmente o Advogado de Deus, a gente está fazendo uma coisa muito, porque para mim está sendo inédito, né? Fazer uma reconstrução usando essa base, mas mudando muita coisa, coisas que só realmente depois assistindo a gente pode falar aí, para poder também não soltar tanta coisa, porque às vezes o que eu quero, o resultado que eu quero é isso, é botar as pessoas para assistirem e falar assim, e aí, você sentiu alguma coisa diferente? Tem alguma coisa que te incomodou? Ou tá perfeito? Então, esse é um testezinho que eu vou fazer assim pro próximo filme que a gente está lançando aí, que é o Advogado de Deus,
que a gente já está na mixagem final e já está na fase de apresentar e colher o feedback do diretor e as impressões dele reais, assim, de que ele curtiu, o que ele não curtiu e tudo mais. Enfim, acho que a gente podia conversar um pouquinho, se vocês têm alguma dúvida. Eu queria falar também qual que é a ideia do curso, né? A ideia do curso, deixa eu pegar aqui. Opa, voltou o bicho aqui. O curso, que é uma oportunidade bem legal, a gente pode mostrar um pouquinho do que ele do que se propõe, né? Cadê aqui? Só um segundinho. Deixa eu deixar de separado. Opa. A Raíssa vai brigar comigo. Que ela me mandou. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, a gente vai ter o objetivo do curso. Todo mundo me ouvindo aí? Todo mundo aí? Quietinho, silêncio? Tudo ok? Sim, estamos vendo, estamos ouvindo, está tudo certo. Maravilha. Então, falar um pouquinho do curso, da metodologia. O objetivo do curso é esse, fazer uma experiência real, de mundo real, de como funciona mesmo, né? Como é que chega o material para a gente, para mixagem, e como é que a gente prepara aqui dentro do estúdio, como é que a gente organiza o material, e como a gente tem pouquíssimo tempo, a gente vai ter que ser muito ágil, então a gente vai tentar mostrar o que a gente funciona, o que não funciona. Dentro do curso a gente vai ter uma imersão de um sábado, é sábado, né? Raíssa, me ajuda aí. Sábado, dia 14, é sábado, não? Acho que 14, né? Deixa eu ver aqui, acho que, enfim. Está escrito aí na página, tem que estar escrito na página. Sim. Embaixo. Não, o dia aqui está mais embaixo. Mais embaixo. Aí. Aqui, 14, sabadão, 14 de junho, de 9 às 9. Vai ser um intensivão de 12 horas, né? Falando muito sobre tudo isso. O modo teórico, a gente vai fazer uma passagem, né, de explicação total, né, de fluxo de sinal, de onde que vai para o quê, fazer aqui a organização do material quando ele chega. A gente são 5 filmes, né? 5 filmes que foram produzidos pelo curso foram filmados, foram roteirizados, filmados, editados, enfim, todo o processo que a ABC coordena, né? Esses filmes, vão ser 5 filmes aqui, a gente vai mixar 5 filmes, 5 curtas-metragens que foram filmados lá na ABC, e a gente tem que entregar tudo isso no sábado com o projeto como se fosse a Vera, como se fosse a realidade acontecendo com prazo, com tempo, com técnica e com os diretores do filme do nosso lado aqui, dando as diretrizes, dando o artístico deles. Então, eu acho que vai ser bem interessante para quem nunca viveu essa experiência, e para quem já viveu, obviamente, aprender mais, ter mais outras técnicas, aprender como outros profissionais trabalham, né, como a gente trabalha aqui na empresa. Então, eu convido a todos para virem ter esse sábado com a gente aqui, que eu acho que vai ser muito interessante para quem gosta de som, para quem quer entender o processo sonoro um pouco mais profundamente, dentro de estúdio, com um projetor, com tela grande. Enfim, eu acho que vai ser bem bacana essa oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, se a gente quiser perguntar alguma coisa, o microfone está aberto para isso, para a gente poder conversar um pouquinho. E se vocês
Eu estou aqui super empolgado para a gente poder fazer uma experiência incrível no sábado, dia 14, falando todos esses processos aqui. Quero abrir para perguntas agora. Bom, na verdade, eu não vou te perguntar, só vou dizer para você que para quem quer aprender a mixagem, que é uma coisa muito importante, é uma oportunidade única, né? Você poder estar dentro de um estúdio de mixagem, mixando um filme, coisas que às vezes você pode levar anos para poder chegar nesse lugar aí, entendeu? Acho um salto muito grande. Eu, por exemplo, como você mesmo disse, anos e anos de assistente e fazendo as coisas para depois a gente conseguir chegar, e você oferecer um curso que vai levar os caras imediatamente para em frente de uma mesa e mixar um filme, realmente é uma coisa muito, muito bacana. Eu, com certeza, depois, com esses 40, 50 anos que eu tenho de cinema, com certeza vou estar presente, porque não existe nada que a gente já saiba. A gente está sempre aprendendo, a todos os dias. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falei Então, isso. Aqui, a mixagem, ela tem essa maravilha, né? Que eu acho que é essa liberdade de você poder criar fazendo e nada é proibido, né? Nada. com certeza, com O certeza. proibido aqui é o diretor não gostar do que você fez, mas assim, às vezes, muitas das vezes, eu já tive todo tipo de experiência, no sentido de o que eu fiz não deu certo e tudo que eu fiz deu certo. Então, ambas as experiências são sensacionais, assim, muito aprendizado, muito aprendizado. Eu já bati na trave, né, falando sério, assim, todo mundo passa por isso. Você já bateu na trave, você já fez um golaço, já acertou. O nosso lar, por exemplo, mesmo foi um exemplo muito grande, né? Eu tentei falar um pouco, né? Mostrei um pouco rápido, mas assim, o nosso lar é desenho de som nosso aqui, da empresa, meu, enfim, eu que assino. Mas foi uma experiência muito interessante, porque, por exemplo, a gente fez esse filme, como tiveram alguns atrasos, alguns problemas com a finalização da imagem, a gente fez esse filme praticamente todo no chroma. Já imaginou fazer um desenho de som, uma criação sonora vendo verde, achando o que estava ali? Ou seja, aqui vai ter um corvo cantando, ou aqui é um braço, sei lá. Enfim, a gente aqui, estou vendo um vento no rosto do ator, então vai ter um pouco de vento. Então, ou seja, a gente criou muita coisa sem ver a imagem final, por exemplo. Eu, por exemplo, só fui ver a imagem final no DCP que não foi DCP, né? Que foi uma exibição para imprensa e elenco. Então, exatamente. É como tem um ditado popular que diz assim: essa equipe ela trabalha por música. Então, quando você tem um conhecimento profundo do que você está fazendo, você consegue até imaginar de uma tela de croma criar os elementos, entendeu? Mas para isso você tem que estar ali o tempo todo, né? exatamente. Fazer, aprender, fazer e fazer tudo, todo filme, viver da coisa. Você tem que viver do que você gosta, porque senão Exatamente. Eu sou meio suspeito, né? Eu fiz isso da minha vida, né? Então, estou há tem que 20 viver do que você gosta, porque na maioria das vezes quando você vive daquilo que você gosta de fazer, você vai sempre seguindo em frente. Entendeu? Porque qualquer diretor, qualquer produtor, qualquer pessoa de experiência no mercado que vê você trabalhar, sabe, logo, logo vai perceber diante de quem está. Entendeu? Porque é uma coisa fundamental, né? Então, eu acho bem bacana, eu acho que É isso, assim, vai ser uma experiência incrível e eu vou estar por aí. pô, vai ser um prazer enorme. E Eu tenho que também levar os filmes aí para você, né? Eu estou com os filmes prontos lá, só esperando
colocar aí na tua máquina para poder mixar, né? Os filmes estão prontos, com Eu com a peguei. imagem toda pronta, com tudo prontinho, faltando, né? Tem um full mix lá no filme, mas é um full mix básico, só para orientação. Aham. Enfim, Não, e isso é muito interessante. Eu acho que por isso que é bom né, a pessoa que quiser ter essa experiência vai viver uma experiência de vida real, assim. Como é que chega o material para a gente? Por claro. exemplo, quer ver uma coisa que a gente até conversou, né, aquela vez? Eu levei 5 anos, sei lá, 5 anos para entender por que determinado material não vinha com metadados, por exemplo. Era um filigrama ali que foi fazer um teste, esse teste passou a dar certo. Então, é o tipo de coisa que não se ensina lendo em lugar nenhum. Você vai botar o chat GPT para te tirar essa dúvida e ele não vai saber, cara, porque não está na rede, sabe? A experiência de mão na massa, de execução, não adianta. Esse, Pode. esse conhecimento é fundamental, porque só através dele que você pode pensar nas soluções, porque senão você não consegue, porque as soluções elas estão dentro de experiências vividas em outros momentos, em outras coisas, em outros filmes, em outros, sabe? Então as coisas se repetem ou se aproximam daquilo que já se aconteceu, entendeu? Então, se você não viver de acontecimentos na sua profissão, você não consegue ter só através da teoria, você não consegue sair dali, entendeu? E aí, com a pedra aparece no meio do caminho, e eu quero ver você tirar ela de lá, se você não tiver experiência. Exatamente. E aquilo, né? O trabalho, por exemplo, ligar uma câmera, né? Você é fotógrafo. Ligar uma câmera, fazer uma luz, fazer um foco, esse tipo de coisa, isso aí você sempre vai fazer isso. Agora, para que ator, para que locação, para que luz, para que ambiente, para que cena, isso tudo é só experiência, entendeu? Então, Com certeza, é isso. Por isso que é muito importante o que vai acontecer aí no teu curso, é uma coisa muito importante. Dentro de um estúdio, numa mesa, mixando 5 filmes. num dia. E aí? Eu tenho um amigo que falou isso, né? Quando eu postei do vídeo do curso, onde o filho chora e a mãe não vê. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí que o cara vai aprender muito bem o que ele vai precisar fazer. Se é isso que ele quer fazer na vida, essa oportunidade é imperdível, eu acho, Exatamente. do meu ponto de vista. Bom Enfim. prazer do mundo e eu estou muito feliz assim pelo convite. Agradecer ao Afonso, a você, César, ao Roberto, todo o time da ABC, a Raíssa que fez essa ponte, né? Fez aqui, pensei, não, vamos fazer esse curso. E eu nem sei se sou professora, assim. Eu vou só trocar experiência, né? Trocar coisas que eu já vivi, mas eu acho que o tão emblemático a palavra professor, né? Eu tenho um respeito tão grande por isso que eu vou trocar o pouco que eu sei, que eu acumulei nesses 23 anos, e espero que as pessoas venham e se interessem e curtam essa experiência, porque para quem ama audiovisual, né? Para quem ama som, Com certeza. Oportunidade única, com certeza, PC. Enfim. Então é isso. Um abraço aí para você. gente, Vamos seguindo em frente. Nos encontramos lá. Maravilha, gente. Obrigado pelo tempo, por ouvir eu falando aqui. Qualquer dúvida, pode falar com o time Se alguém quiser fazer uma pergunta para o PC, pode fazer, gente. Não fiquem tímidos. Caramba, então 1 hora. Eu achei que ia ser 20 minutos. Beleza, PC. Então vamos agradecer a presença de todo mundo. Obrigado. E vamos seguindo em frente. Boa noite. Espero todos lá. Vai ser um prazer.